Vocês já pensaram que na vida nós estamos sempre, voluntariamente, propositalmente, de maneira organizada ou não, ensinando? Já se deram conta de que cada coisa que a gente faz, aquele que observa, aprende com isto? Cada momento, cada instante da vida é um momento de aprendizado e aprendizagem. O que varia é que, de acordo com a nossa idade, o nosso nível de maturidade, nós aprendemos mais de acordo com algumas metodologias, algo que já é natural e algo que também é planejado. Por exemplo, a criança logo, antes mesmo de ir para a escola, ela aprende muitas coisas, aprende a falar, aprende a andar, e vai vendo aquilo de maneira de interações, e é quando desenvolve muito o seu aspecto emocional, o seu aspecto social. Depois a criança entra na educação formal, aí já vai ter acesso à leitura, à matemática, e ela continua, através de algumas metodologias, aprendendo. Sérgio citou a pedagogia e a andragogia. Então a criança aprende, é ensinada, obedecendo ao currículo. O adulto só aprende aquilo que ele acha que vale a pena aprender, e no tempo dele. Aí a metodologia já é outra. Então, se nós observarmos assim, a gente está sempre ensinando. E se formos bem inteligentes, aproveitaremos para sempre aprender. De maneira improvisada, de maneira natural, eu aprendi no trabalho que quando eu ensinava alguém, eu aprendia muito mais. Isso eu tinha 17 anos. Depois a vida me ensinou que isso aí é real. Porque você vai ensinar para o outro, ele levanta dúvidas, aí você ou explica aquilo de maneira melhor e passa a ver melhor. Se você tiver uma boa empatia, você vai passar a ver através do olho do outro e melhorar a sua forma de ensinar e aprender mais sobre aquilo. Porque, francamente, tem muitas coisas que a gente nunca pensou no assunto. Quantas vezes a gente usa um controle remoto e nunca parou para pensar o que é que acontece entre o aparelho e o controle remoto? Isso é uma das coisas. Uma das coisas. Então, quando a gente ensina, a gente aprende muito. Eu aprendo com todos os meus filhos, porque eu não sei quantos sabem, né? Se um dia me ensinaram, eu só aprendi depois, de fato, adulto. Vocês sabem que peixe dorme ou não dorme? Peixe dorme com o olho aberto ou fechado. Pois é. E o tubarão? Ele para dormir ou ele nunca para? Já pensou? Tem coisas assim que a gente vai, eu nunca pensei nisso. Eu, já cutucando pela internet, descobri que 1 mais 1 não é igual a 2. E aí, matematicamente, a pessoa provou que tem uma série de coisas que no final 1 mais 1 não é igual a 2. Eu já estava ficando complicado e disse, eu vou dormir, que isso aqui é um pesadelo. Mas a gente está sempre aprendendo, e quando a gente vai ensinar, mais aprende. Qual seria a nossa responsabilidade como povo de Deus em ensinar? Quanto mais a gente for ensinar, mais a gente aprende. Cada vez que eu venho ao púlpito trazer uma mensagem, eu sei que as pessoas vão aproveitar de algum jeito. Mas eu, pelo menos umas 3 vezes mais, aprendi antes de compartilhar com vocês enquanto estudava. E depois, quando a gente vai conversando, a gente sabe mais. Nossa igreja trabalhando em pequenos grupos, aquilo é uma maravilha, porque aquilo que a gente pensa que sabia plenamente, aparece uma pergunta, uma nova visão, e você cresce. Enquanto a gente ensina, a gente aprende muito mais. Qual é a nossa missão como povo de Deus?
Em que é que nós somos especialistas? A Bíblia diz aqui uma coisa para a gente. Que todas estas palavras que hoje te ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. É incrível como a palavra do Senhor conversa conosco. Porque quando nessa versão alguém escolheu a palavra ensine-as com persistência, a gente vai avançando pensando na diferença entre a insistência, a teimosia, a persistência. O que é persistir? É não desistir do nosso objetivo, e se a gente ainda não alcança por um meio, por um caminho, procurar outro. Então ensine procurando um jeito novo. Ensine buscando várias formas. Ensine até você encontrar a maneira que o outro realmente confirme que aprendeu. Está aqui em uma palavra, está nos dizendo isso. Mas ela nos explica, olha, de todo jeito, quando estiver andando, quando estiver em casa, ou seja, em algum momento você vai conseguir ensinar. Para que você não perca a oportunidade, ensine sempre. Não faça intervalo. É o que a palavra nos diz. E nós sabemos que, querendo ou não, o outro está olhando para a gente aprendendo. Depende da faixa etária, depende do ciclo da vida, mas sempre estará aprendendo. O Senhor, seu Deus, os conduzirá à terra que jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, que daria a vocês terra com grandes e boas cidades, que vocês não construíram. Ensine a palavra do Senhor, porque o reflexo disso é que aqueles que a conhecem e aplicam à sua vida, colherão excelentes frutos, terão acesso a coisas maravilhosas que nunca fizeram, porque nunca seriam capazes de fazer, mas o Senhor Deus faz de maneira perfeita e nos entrega. Eu vou ler um verso aqui que vocês vão ouvir pela primeira vez e nunca pensaram sobre ele, mas eu me comprometo em ajudar a vocês a entenderem. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Vocês já ouviram isso alguma vez na vida? Isso é muito profundo. Porque assim, ensine logo, desde criança. Porque o restante da vida é isto que será usado. Ensine logo, desde criança, quando o ser humano não tem censura nem preconceito e por isso está mais receptivo a aprender, tanto o que é bom quanto o que não é bom. Todos nós temos o hábito de perguntar até sentirmos vergonha. Alguém já disse que o que eu posso ser de fato vai depender de eu não ter a influência do outro, a interferência do outro. Porque o que eu sou de fato, eita complicação agora, eu vou tentar dizer bem simples. O que eu posso me tornar, eu terei mais facilidade se eu tentar me tornar, sem ninguém dando pitaco e eu com medo se esse negócio vai dar errado. Não entendi. A gente não vai dizer nada à criança. Não, não é isso não. É que naturalmente a gente pergunta demais, até um dia a gente pensar, não vou perguntar isso na frente de todo mundo não, vão saber que eu não sei? Vou passar essa vergonha? E aí você vai sabendo menos, isso é natural.
A criança não tem este erro. Ela pergunta mesmo. Por isso aprende mais. É aí que a gente tem que aproveitar e ensinar o máximo possível com atos e palavras. Aí quando ela estiver na idade da gente, ela vai precisar viver a vida e terá a força, a essência, o essencial para entrar na terra e colher tudo que Deus tem de bom para entregar. É nossa responsabilidade. O que é que a gente pode, de maneira simples, pensar que a gente deve se preocupar em ensinar a criança? Ajudar a criança a entender qual é a sua vocação, o seu chamado. Pais e mães de adolescentes sabem como é difícil o adolescente escolher a sua profissão e aí vai tentando. Eu não tive a oportunidade de escolher a minha graduação. Como assim? Eu não tive porque eu já trabalhava e a ideia foi: qual é o curso que eu faço já que eu estou trabalhando aqui? Então, eu fiz vestibular, na época eu trabalhava no banco, para relações públicas, achando que era fácil, fiz sem me preparar e fui reprovado. Pois é. Mas na mesma época, eu fui e fiz vestibular para administração e fui aprovado. Encontrei 2 colegas no dia, né? Era um casal, marido e mulher. Depois eu vou pegar esse recorte do vídeo e mandar para eles, dizer que eles fazem parte da minha vida. Eu passei, os 2 não passaram. E aí, conversando com eles, eles, como é que foi? Passou? Eu passei, eu estava com dengue na época, com febre, passei e tal. Aí ele falou, puxa, como você conseguiu, rapaz? Você se preparou onde? Eu disse, não. Eu sabia que era assim, de 3, passava 1 e sobrava 2. Eu olhei para vocês 2, vou derrubar esses 2 e passei. Vocês 2 foram reprovados para eu entrar. Então foi assim. Comecei a administração, depois fiz teologia no seminário, depois eu fui fazendo outras coisas, mas eu não tive aquele momento de dizer qual vai ser minha profissão. Graças a Deus. Porque isso é um nó cego. Você pensar assim, eu vou estudar o quê? E depois esse negócio vai servir? Eu vou me identificar. Quando você já está encaminhado ali, ele disse, opa, aqui já vai seguindo. Por que é que eu estou falando isso? É porque a vocação das nossas crianças, o chamado das nossas crianças, tem a ver com o que a gente vive diante delas. Se eu pudesse, eu seria médico, cirurgião e faria medicina nuclear. Tem um negócio aí que você opera o coração e ganha muito dinheiro. Mas não salvar a vida e ainda encher o bolso. Era bom, né? Mas eu não conseguiria estudar isso. Imagine assim, a pessoa é advogado. Qual seria o melhor caminho para o filho? Ser advogado também, pegar toda a experiência e pegar a clientela. A pessoa é médico, o que seria melhor? Também seguir lá, espontaneamente. Eu não sei se vocês tiveram a experiência de construir uma casa, ver um muro reto, que é uma coisa linda. Não, ser pedreiro é uma arte. Imagine o filho ver o pai colocar aqueles tijolos e aprender como faz retinho. Percebe? Vocês acham que é fácil vender picolé? Tem uma série de coisas. Você tem que saber onde está o povo, a hora que vai vender pipoca. A hora que vai, qual é o gosto, onde comprar. Tem uma série de coisas que um pai pode passar para um filho. E a gente está vivendo o dia do professor. Vocês acham que é fácil ser professor? Mas o que às vezes acontece? A pessoa chega em casa e diz, cheguei da guerra. A luta foi demais. Aí o filho diz, não quero ser professor não. Não quero ser pedreiro não. Eu não vou rodar com táxi não. Eu não quero ser médico não. Eu não quero ser advogado não. Eu não quero ser nada disso aí não. Eu quero ser diferente do meu pai. Não dá para mim. Entendem? Eu, de fato, fico muito feliz quando vou trabalhar, graças a Deus.
E eu nunca recomendo a alguém dizer ao outro, porque é vício de linguagem, vou para a guerra, vou para a luta. É a mesma coisa do marido que chama a mulher de a patroa. Eu não chamo minha esposa de minha patroa, porque ela não me paga salário, eu trabalho de graça para ela. Se ela me chamar de meu patrão, eu não aceito, que ela vai querer me botar na justiça. Também não pago nada. É free. E vou lá na lei do Senhor e digo, aqui ó, é de graça, nós dois. Nós devemos passar para os nossos filhos a boa visão da vida. A alegria em trabalhar. As vantagens que existem naquilo que a gente aprendeu a fazer, para ele querer fazer também. Ou a gente pode ter no coração a esperança de trazer toda a família para a igreja se a gente acordar e dizer assim, ih, igreja de novo. Cheguei agora, que fome. Ir para a igreja não dá para ir todo domingo. Perdi uma ótima coisa porque hoje tem igreja. Olha, eu não sei quanto tempo fico naquela igreja, porque a igreja é tudo complicado e é mais uma. Eu acho melhor ficar em casa. Muitas pessoas às vezes dizem isso e quando veem a vida que os filhos escolhem, ficam procurando de quem é a culpa, falando mal da igreja, falando mal dos irmãos e como um bobo brigando com Deus. Mas quem foi que colocou a criança no caminho errado? É nossa tarefa ajudar a criança a encontrar a sua vocação, percebam. Não é dizer a ele qual é a vocação dele. É ajudar a criança a encontrar a sua vocação e apoiar esta criança na vida. Ora, se o garoto é canhoto, por que eu vou insistir que ele trabalhe pelo lado direito do campo? Vá pela esquerda, filho, e lá você bate mais forte. Se o garoto não tem muita paixão, facilidade com matemática, por que eu vou perder tempo e sacrificar aquela criança, obrigando ele a crescer em matemática? Que matemática ele passa como der e que ele vá bem de português e outras coisas, porque ali ele se realiza. A gente não precisa passar com 10 em tudo não, gente, tem uma média. Agora, aquilo que a gente passa com 10, geralmente a gente aprendeu mais, porque nota não diz nada. Não é o fato de ter excelentes notas que vai fazer de mim um grande profissional. Não é fato de conhecer a Bíblia do começo ao fim, gravando versículos, papagaiando histórias, é falar feito papagaio, repetindo que você vai ser um grande servo do Senhor, um grande crente. Se a gente ficar papagaiando o Evangelho para nossos filhos, eles não vão entender o Evangelho. A gente tem que trabalhar a verdade e dizer, filho, eu não posso tudo. Filho, eu não tenho tudo, mas Deus pode tudo. E Deus me dá o que for conveniente a Ele. Filho, eu peco, eu errei. Você não precisa compreender todos os meus pecados, nem saber todos os erros que cometo, mas saiba, eu não sou perfeito. E você vai errar um dia, filho, Deus vai te ajudar. O que a gente tem que fazer é todo dia se esforçar para não errar e seguir o que a Bíblia manda. Quantas e quantas vezes alguém diz, eu queria ser pastor, eu queria ser missionário, eu queria ser responsável pela música da igreja, eu queria ser diácono, eu queria dar aula na EBD, eu queria trabalhar na recepção da igreja, e aí chega alguém da família e diz, tu és bobo, rapaz? Para que tu queres isso para a tua vida? Quando eu comecei a pregar, era seminarista, e aí recebi alguns convites. Um homem que tinha, acho que uns 40 anos de evangelho, chegou para mim e disse, você recebe quanto para ir pregar? Eu disse, eu não recebo nada. Eu saio daqui, coloco o meu combustível, vou daqui para Paco, Pira, Agrestina,
prego para 10, 15 pessoas, deixo uma oferta para a igreja e volto feliz. Aí ele disse, isso tem que mudar, rapaz, você vai fazer um negócio desse de graça. Quando eu recebi a primeira vez a remuneração, o pagamento por pregar, eu tremia tanto quando me preparava, que eu dizia, vão me pagar? O negócio ficou sério, porque o ser humaninho, quando passa a mão na parte mais sensível do corpo, que é o bolso, para entregar R$1 ao outro, esse ser humaninho vai exigir alguma coisa de você. E é melhor cair, né, nas mãos do Senhor do que na mão dos homens, né? Eu vou lá pregar, o Espírito Santo me ajuda, e aí o mérito é dele. Pois é. Depois de um tempo eu aprendi uma lição. Não acredito que isso acontecia, porque realmente é que não tinha quem levar. Mas essa história da gente ficar fazendo as coisas gratuitamente, muitas vezes não é reconhecido. E existem aqueles que precisam da oferta, que dependem do sustento. Eles acabam ficando do lado, porque as pessoas não querem reconhecer. Quantos e quantos obreiros são maltratados em igrejas, não tendo os recursos necessários para trabalhar, não tendo a remuneração? Eu estou falando de microfone, do que for, de uma cadeira, o que for. Porque a igreja é assim. A igreja não é o melhor lugar. Vou refazer a frase. E gravem. A igreja não é um bom lugar. A igreja não é um lugar confortável. Mas é o melhor lugar do mundo. É o melhor lugar do mundo. Aqui nós somos desafiados. Aqui nós levamos pancadas na alma. E somos pessoas melhores. Essa frase não é minha, é de alguém bem mais experiente, mentor de muitos outros pastores. Quando eu escutei isso a primeira vez, eu disse, ele está dizendo, um dia eu entendo, e hoje eu entendo. Pode não ser um bom lugar, mas é o melhor lugar do mundo, pense nisso, para quem quer ser feliz. Então, em vez de nós sairmos divulgando a parte de que não é um bom lugar, vamos preferir dizer às nossas crianças que é o melhor lugar do mundo. Porque quando ela disser não é tão bom, aí você diz, imagine lá fora. Tive raiva na igreja, imagine lá fora. Falaram de mim na igreja, imagine lá fora. Foram injustos comigo na igreja, imagine lá fora. Eu louvo ao Senhor, porque eu nunca fui maltratado na igreja. Eu nunca fui injustiçado na igreja. Mas eu já tive o desprazer de defender pessoas e ir contra pessoas para que pessoas não fossem maltratadas e injustiçadas. É o nosso desafio diário. Conviver e fazer desse ambiente um ambiente cada vez melhor. A nossa criança precisa entender o seu chamado para servir ao Senhor. Seja na formalidade da igreja ou em qualquer lugar que ela trabalhar. Eu sou contador, sirva ao Senhor como contador, sirva ao Senhor como motorista de ônibus, eu sirvo ao Senhor como motorista de táxi, eu sirvo ao Senhor como Uber, eu sirvo ao Senhor como costureira, eu sirvo ao Senhor como pedreiro, eu sirvo ao Senhor como eletricista, eu sirvo ao Senhor como médico, eu sirvo ao Senhor como policial, eu sirvo ao Senhor como professor, porque onde nós estivermos, lá devemos servir ao Senhor. Há uma diferença na cultura cristã nova, a cultura bíblica, a cultura judaica, que a gente separa igreja, trabalho, sociedade, na hora de escolher a postura. Na hora de escolher a postura. Porque não, isso aqui é no trabalho, na igreja é outra coisa. A cultura judaica entende a lei como uma só, e a presença diante de Deus como sempre. E eu não sou um profissional de um jeito e um temente ao Senhor de outro. Eu sou o mesmo em todo lugar. Se Deus não me aprova enquanto eu estiver lá,
templo também não aprovo em outros lugares, eu não abro mão. E a mesma medida que eu uso, não existe assim variação. Bem, aqui a lei é outra. A lei é a mesma lei do Senhor. Mas nós vivemos essa coisa de papéis diferentes. Não, aqui eu não estou. Aqui eu estou trabalhando para a empresa tal. O meu trabalho na igreja é outro. Não, você trabalha para o Senhor em todo lugar. E o que você fizer deve ser feito diante de Deus. E se você entender que você está em todo lugar trabalhando para o Senhor e diante dele, você entende que está ensinando a palavra do Senhor para que esse mundo seja um mundo melhor, através de seus atos, suas palavras. Cada gesto nosso é uma lição para o outro. A gente passa mais tempo na igreja ou lá fora? Lá fora. Então onde é que a gente pode ensinar mais? Lá fora. E onde é que a gente ensina? Às vezes aqui. Às vezes. Temos que pensar em ensinar a nossa criança sua vocação, seu chamado para servir em qualquer lugar. Os meios que ela vai utilizar para ter sucesso na vida, quais Deus aprova. E como tomar decisões, porque as decisões aprovadas por Deus são as melhores que temos. Eu vou compartilhar com os irmãos a lembrança de alguns servos do Senhor. Quero começar lembrando José. Algumas coisas da vida de José. Lembrem que José foi traído pelos irmãos, depois ele foi preso, e depois de tantos reveses, José tornou-se alguém muito importante. José nunca se preocupou em obter facilidades, aproveitar aquilo que Deus não aprova. E lá em Gênesis 39:8 é quando ele diz não à proposta da esposa de Potifar. E aí, porque fez o que Deus determinou, ele foi para uma situação muito ruim. Mas a vida é isso. Muitas vezes nós dizemos não a propostas de facilidade, dizemos sim às dificuldades que o Senhor coloca diante de nós, e assim nos preparamos para lá na frente estarmos em lugares muito mais elevados. Ele tornou-se a pessoa mais importante. Mas para isso, antes, ele decidiu, segundo a vontade de Deus, e foi lá embaixo. Muita gente fazendo qualquer acordo para não cair de padrão de vida, para não perder as oportunidades. A gente precisa ensinar as nossas crianças, e agora eu falo as nossas crianças de pouca idade ou os nossos novos no Evangelho. Moisés, quando esteve no deserto e durante sua vida, ele exercitou a sua humildade, a obediência, a comunhão com o Senhor. Precisamos ensinar, mostrando na palavra e com a nossa vida, a humildade, a obediência e a comunhão com o Senhor, porque foi Moisés quem tirou o povo do Egito. Liderou o povo para sair de lá. Moisés, ele aprendeu com quem? Ele foi criado estudando a palavra. E depois, usando a palavra, conhecendo a história do povo judeu, povo de Israel, ele foi defender o seu povo, colocou o seu amor à disposição. Ele conhecia tudo sobre o Senhor. Depois ampliou. Josué, observante da lei, tomou posse da terra. E é aquele momento quando todo mundo está aquela confusão e ele diz: eu e a minha casa servirei ao Senhor. Vocês façam o que quiser da vida. Eu não vou me meter, tá? Mas eu e a minha casa servirei ao Senhor. Essa é a minha decisão. Você sirva quem quiser. Vai esquecer tudo que foi feito por nós, porque a memória do ser humano é curta. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E muitas maravilhas o Senhor fez. E Josué liderando o povo. Davi tinha extrema confiança. Quantas e quantas crianças não crescem na vida, e na idade adulta a gente olha como é que pessoas que tiveram o mesmo apoio, a mesma estrutura, umas conseguem crescer e outras não conseguem crescer.
Porque muitas têm medo. É medo de falar, é medo de errar, é medo de sair, é medo de ficar. Eu não estou falando de alguém que esteja sofrendo alguma dificuldade emocional e tem medo, pânico. Não é disso que eu estou falando. É de você que é plenamente capaz de fazer uma coisa e não faz porque fica com medo. Davi confiou no Senhor e disse: esse gigante aí que está perturbando aqui na redondeza, né? Está pensando, está mexendo com quem? É com o Senhor. O Senhor me protegeu de um leão, de um urso. Esse gigante é um anão. Eu vou lá e vou quebrar, porque é o Senhor quem vai trazer a vitória. Quando nós aprendemos a dependência e a confiança de Deus, a dependência e a confiança em Deus desde cedo, nós sabemos que nossos passos não são passos solitários, são passos em que Deus está conosco. Às vezes à frente, às vezes atrás, às vezes do nosso lado, mas está sempre conosco. Janaína, fique tranquila que a gente não vai atravessar o Mar Vermelho hoje, viu? Ela já estava ali fazendo assim, ele vai querer atravessar o mar. Vou lhe dar uma folga. Amados, lembrei de mais uma coisa agora que tem a ver com a cultura judaica, em função da lembrança do aspecto social. Na cultura judaica, é a mulher quem tem a responsabilidade de acender as velas do Shabat. Porque a mulher representa o amor e o cuidado em ensinar a palavra. Como assim? É porque se o pai sai para trabalhar, quem é que vai ensinar a Torá? Com a vida, a mulher. Então a mulher é a luz na casa. Por isso ela acende as velas do Shabat, trazendo luz e fazendo as suas orações pelos filhos e pela casa. Se eu fosse mulher hoje, eu estaria encabeçando esses movimentos aí que diz assim: a mulher não é para ficar em casa não, tem que trabalhar, tem que fazer, mulher em casa está perdida, tal. Eu seria líder, porque ficar em casa é pesado, gente. Não é moleza não. E existem mulheres que têm a sua vida executiva. Eu conheço uma que ela acorda, vê se o marido acordou, leva a filha na escola, chega no trabalho que é para chegar às 9, ela chega às 7h30, aí fica lá, sai às 18 horas, nem sei se almoça, está lá o tempo todo, chega em casa, vai cozinhar para a semana toda, vai botar roupa para lavar, leva a filha para o kickbox segunda, quarta e sexta, vai para os grupos de estudo quando pode, ensaia, durante a madrugada ela dorme cantando assim, não está roncando não, ela está ensaiando. E tu não sabe quem é o marido dela, para saber o que ela aguenta, viu? Ainda não visse nada, isso tudo não é nada. E ensina as lições da filha. Arruma tempo para as lições da filha. Isso é uma característica feminina. O impulso natural do homem não é esse, gente. O homem é especialista em delegar porque ele corre de determinadas responsabilidades. Se a mulher está lá com a tia dela no hospital e alguém ligou e disse: olha, a escola vai liberar mais cedo. Ela liga para o marido: ó, a escola vai liberar mais cedo. Pega lá nossa filha, nosso filho. Ele diz: eita, hoje é o dia do meu futebol, já estou a caminho. Ela paga uma pessoa para ficar com a tia, mas ela vai buscar a criança. Muitos homens não fazem isso, porque é característica. Vá perguntar a Anitta, que Anitta que é psicóloga. E se mudou alguma coisa na vida dos homens, foi num dos outros. A minha ainda não, viu? Então, a mulher tem uma responsabilidade muito grande na criação das crianças. Olha só, é ela quem dando de mamar, coloca a criança na posição em que a primeira coisa que ela vê é o rosto da mãe. Desde cedo a mulher pode ensinar muito à criança. O que dizer, o que não dizer.
Eu estou falando isso porque a gente vai chegar em Maria. Porque Maria ensinou certamente a Jesus tudo sobre a lei, tudo sobre a profecia, tudo porque ele era homem, humano. E Maria certamente ficou muito feliz em ver Jesus brilhando, dando aula no templo. Já estava lá na sinagoga falando, discutindo a lei, porque ela aprendeu, ele aprendeu com ela, aquela pessoa aprendeu com a mãe. Seguiu o exemplo da mãe que assumiu todos os riscos. Vocês bem sabem que como pode uma mulher recém-casada, virgem, agora está grávida, o que poderia acontecer? Poderia ser colocada para fora por seu marido, poderia ser apedrejada, tantas coisas. Ela assumiu todo o risco e ensinou o filho. Aquele momento quando Maria diz que acabou o vinho, aquele momento é quando Maria entrega a Jesus seus documentos de adulto, a sua maturidade, diz: agora tome conta da sua vida, realize as coisas e faça o que você veio fazer. Aí ele, no processo de denegação, ainda diz: mulher, ainda não é chegada a minha hora, mas vai. Ele é o primeiro milagre que Jesus faz, e ali ele já começa a sua caminhada para a cruz, porque ele começa a mostrar quem é, e o destino do nosso Salvador, o nosso Messias, era a cruz. Aquela mãe ensinou àquela criança, desde cedo, o seu caminho, o caminho da cruz. E no momento certo, e até mesmo quando ele teve oportunidade, ele não se desviou dele. Se ele tivesse se desviado, o que seria de todos nós? Maria e José, cada um do seu jeito, cada um em seu momento, ensinou àquela criança o que ela tinha que aprender para atender o seu chamado, seguir a sua vocação e não se desviar da vontade de Deus. É desafiador. Às vezes a gente prepara os filhos e na hora que é para casar, que é para uma profissão, viajar, a gente se balança, né? Bloqueia o crescimento dos filhos, isso acontece. Deus sabe todas as coisas que tem para nós. Nós, se temos insegurança em dar autonomia aos nossos filhos, o problema somos nós. O problema não é o nosso filho que é inocente e despreparado. Somos nós que não preparamos direito. Eis aqui um homem que teve muita dificuldade de deixar o seu filho ir na esquina comprar um refrigerante. Hoje ele já vai. Já está indo até na padaria. É difícil. Mas nós temos que aprender a ensinar e também correr riscos confiando no Senhor. Maria e José criaram bem Jesus. Criança hoje, servos amanhã. É disso que estamos falando essa noite. Preparar as nossas crianças para serem servos do Senhor onde quer que estiverem. O perfil do servo do Senhor na Bíblia inclui características como obediência, fé, humildade, comprometimento com a vontade de Deus e disposição para servir os outros. Nada de egoísmo. Nossa missão é ampliar estas características nas crianças de hoje para servirem com excelência ao Senhor no amanhã. Ensina a criança o caminho em que deve andar e ainda quando for velha não se desviará dele. Pensemos assim, adaptando. Ensine a criança a palavra do Senhor, e ainda quando for velho, não se desviará desta palavra.
Dê o bom exemplo à criança servindo ao Senhor. E ainda quando for adulta ou até mesmo na velhice, jamais deixará de servi-lo. Ajude a criança a entender o seu chamado para servir ao Senhor, e durante toda a sua vida o seu coração e o dela estarão transbordando de felicidade. Irmãos, por falar em felicidade, eu vou convidar aqui Ricardo e sua filha. Vou ler aqui um salmo. Doutor Sérgio, nós cantaremos o alvo, né? Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário, louvem no seu poderoso firmamento, louvem pelos seus feitos. Aí travou aqui. Louvem pelos seus feitos, eu vou para onde eu quero dizer logo. Louvem ao som de trombeta, louvem com a lira e a harpa, louvem com o tamborim e danças, louvem-no com instrumentos de cordas e flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos ressonantes, tudo que tem vida, louve ao Senhor, aleluia. Por que é que eu estou falando isso aqui, amados? Lembra que eu falei sobre aquela coisa de você mostrar ao filho o quão bom é fazer o que você faz? Quem toca violão aqui ou já tentou? Era uma vez eu. Faz uns calinhos no dedo, né? Parei por falta de tempo. O meu irmão toca divinamente, profissionalmente. E um dia ele postou num blog que aprendeu comigo. Quem vê ele tocando, eu digo, aprendeu comigo. Mas vá ver ele tocando e me peça para tocar alguma coisa. É muito bom. Quando você vê o seu filho seguindo o seu caminho, é muito bom. Quando você vê o seu filho fazer melhor do que você, é muito bom. Esse salmo nos diz que nós devemos louvar ao Senhor das mais diversas maneiras possíveis, porque é assim que a alma vai se revelar. A música é a arte de expressar os diversos afetos da nossa alma mediante o som. Alex Garaudé. Estudei solfejo, conta a ninguém não, viu? Então, eu fico pensando, gente, eu não tenho constrangimento de falar em público, mas há quem tenha. Aqueles que não conseguem nem sair de casa por dificuldades emocionais, mas escrevem belos livros. As circunstâncias fazem com que a gente desenvolva outras habilidades e que tudo seja consagrado ao Senhor, porque é Ele que merece o melhor. Às vezes você tem vergonha, constrangimento por causa do olhar do outro, de mostrar quem você é e como você é bom no que faz. Mas o que a gente faz tem que ser cada dia melhor, porque é para o Senhor. Pense como uma criança pode crescer na vida, se ela entender que tudo que ela faz é consagrado ao Senhor. Por isso tem que ser excelente, não porque alguém pediu ou porque ela é vaidosa, mas porque é para o Senhor. Eu imagino como Deus se sente quando alguém canta, alguém toca, e a gente tem aquele impulso para aplaudir, e aí vai meio acanhado. Aquilo mexeu tanto com a gente, que somos muito exigentes. Aquilo deve ter agradado tanto a Deus, mas a gente não tem ainda maturidade para aplaudir aquela boa obra, com medo que o outro receba para ele, e a gente deixa de valorizar os milagres que Deus realiza em nossa vida, quando capacita alguém para entregar uma coisa maravilhosa. Já pensaram nisso? Esse rapaz faz lindas composições, né? O Espírito vai ali, depois vem para a gente. Bom, essa breve introdução veja só, vou fazer um programa de entrevista agora. Veja e escute. Não sei se a câmera está me acompanhando, mas se tiver, faça esse sinal que eu espero me ver. Tem uma criatura aqui rindo. Ela está correndo de mim, gente. Teu pai está ali, ele te protege.
Você deixaria alguma coisa ruim acontecer à sua filha? Não, pronto. Tudo aí está com eles, eu vim de fora, eu sou estrangeiro. Diga seu nome. Quase não sai, está com o microfone, viu? Diga de novo. Maria Clara. Maria Clara, você gostaria de dar um aviso ali? Ela chega, virou assim, não, ela acredita que vai dar um aviso. Você vive conversando, fazendo palestras pelo meio do mundo aí? Você toca bateria, né? Fica aqui escondida, né? Você não consegue esconder de mim não, viu? Eu tô ali, eu escuto tudinho, eu te escutei muito hoje. As criancinhas aqui, ó, pá, 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 pá. Aí eu vi a parada e depois ela, ela voltou, isso é bateria. Tem um ser humaninho ali batendo, né? Você gosta da bateria? E por que você bate tanto nela? Agora vamos ver papai. Papai, o senhor também é tagarela como ela? Eles que não muito. O senhor toca bateria? Não. Por quê? Porque está na frente dela, está com medo de dizer, é? Começando com ela, né? As pessoas perguntam, quem foi que ensinou a Clara? Eu dei o toque. Viram? Quem foi que ensinou a Clara? Eu dei o toque, ensinei. Ok? Muito bem. O senhor deu o toque, ensinou e... E daí pra frente ela foi evoluindo. A minha interpretação é a seguinte. Ele inspirou ela no bom caminho. Ele identificou a vocação dela. E ela seguiu o caminho que ele ajudou ela a seguir. Se essa linda garota está aqui hoje tocando... Você toca para quem, querida? Você pode me dizer quem foi que contratou você para vir para cá? Foi Cristo. Vocês já ouviram falar em Cristo? Ele me contratou também. Você paga bem, não paga? O plano de saúde é o melhor que existe. A vida com ele é eterna, né? Tudo isso aqui poderia estar se perdendo e sofrendo e sendo explorado no mundo. Mas aqui é consagrado ao Senhor. Eu vou dizer a você o seguinte, você tem uma tarefa, tá? Imagine agora você está diante de Deus e Ele está dizendo assim, você vai me entregar o seu melhor. Você tem 30 segundos pelo menos, para você não desmaiar, porque a gente vai precisar de você. Você vai fazer um solo nessa bateria, você vai botar para quebrar e depois a gente vai entrar aí em o meu alvo é Cristo e você segue bem empolgada, ok? Então vai lá, aquece. Bateria. O barulho que ela faz aí, ordenado, afinado, é uma poesia. Louvado seja o Eterno. Deus abençoe a todos e que levemos em nosso coração a certeza de nossa missão de destravar nossas crianças para a felicidade, mostrando que a chave que abre toda porta de proteção, a chave do tesouro é a palavra do Senhor. Ó Deus bendito, que o teu amor, que a tua graça e as consolações do teu Santo Espírito estejam sobre nós e sobre nós permaneçam de agora e para todos sempre. Amém.